nós temos que enfrentar um problema que afeta direitos humanos básicos. É muito importante que haja regulação das plataformas digitais e da própria inteligência artificial. Há um incentivo perverso, muitas vezes, para as plataformas explorarem a mentira ou mesmo algum tipo de criminalidade envolvendo ataques à democracia. Oi, eu sou Márcio Gomes e este é mais um episódio do EsferaCast. Nosso entrevistado de hoje é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor traz sempre uma visão bastante positiva, até para dizer realista, do nosso Brasil, com as enormes vantagens que temos, também com os desafios. E o senhor destacou muito a questão ambiental, vem destacando isso, as mudanças climáticas entrando nessa conta de país. Eu pergunto, e do ponto de vista do nosso público principalmente, que são empresários, o empresariado brasileiro tem essa visão que o senhor tem, positiva, e essa sua preocupação na questão ambiental? Eu queria juntar essas duas coisas. Olha, eu diria que eu tenho uma visão construtiva. Eu sou muito realista e procuro não virar os olhos para os problemas que o país tem e que procurei apontar, de patrimonialismo, de déficit educacional, de aumento da criminalidade. Portanto, eu não tenho uma visão que procura disfarçar a existência de problemas. Mas acho que o Brasil é um país fascinante nas oportunidades que oferece ao mundo em termos de energia renovável, de ser um país pacífico, de ser um país que tem estabilidade institucional. Eu me preocupo hoje e crescentemente com a questão climática e, falando para um público de empresários, eu acho que aqui há uma questão ética e há uma questão utilitária, diria assim. Eu acho que a questão ética nós temos um problema que está começando a abalar a vida das pessoas. A seca na Amazônia compromete a sobrevivência das pessoas que estão lá, que as queimadas no Pantanal destroem um habitat, afeta a fauna e a flora e a sobrevivência daquelas pessoas. A inundação no Rio Grande do Sul foi devastadora, pessoas perderam tudo. Portanto, nós temos que enfrentar um problema que afeta direitos humanos básicos. E do ponto de vista utilitário, porque eu acho que a sobrevivência do mundo vai depender de uma economia verde. E, portanto, a transição energética e o comprometimento com políticas empresariais de redução de carbono, de compensação de emissões de carbono, a urgente necessidade de regulação desse mercado de carbono pelo Congresso, eu acho que são questões que não podem estar fora da agenda brasileira, nem do radar da sociedade e, particularmente, dos empresários, porque acho que nessa área haverá muitas opções de investimento. Estamos falando de empresariado, então, e fica claro em eventos como este, como eles desejam, como os empresários desejam, as tais regras claras, a tal da segurança jurídica. Qual o papel do Supremo neste objetivo, para este objetivo ser alcançado? Olha, o papel do Supremo é interpretar a Constituição e a legislação em vigor, eventualmente corrigindo alguma coisa ou outra, mas o Supremo não tem um papel de legislador. De modo que o papel do Supremo, como de qualquer tribunal, é o de procurar manter a estabilidade da jurisprudência, a coerência da jurisprudência, em eventual jurisprudência entendido como conjunto de decisões, e, sobretudo, quando mudar entendimentos que eles tenham efeitos apenas prospectivos. De modo que, e acho que o Supremo desempenha bem esse papel. Mas no Brasil nós temos áreas, eu não sei se eu diria de insegurança jurídica, mas de grande litigiosidade judicial, com ênfase na área trabalhista, na área tributária e, mais recentemente, na área de saúde. E nós temos procurado equacionar. Na área trabalhista, acho que consegui aprovar, com apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução muito importante na semana passada, que prevê que se o empregador e o empregado estiverem de acordo no momento da rescisão sobre as verbas a serem pagas, eles podem levar
essa rescisão do contrato à própria Justiça do Trabalho, que homologa a rescisão, e a partir daí não cabe mais reclamação trabalhista, é uma quitação final. Eu acho que se a potencialidade dessa resolução for explorada, nós conseguimos reduzir muito a litigiosidade trabalhista, que é um fator, sim, de insegurança jurídica, ao menos indiretamente, porque desincentiva a empregabilidade, desincentiva a formalização do emprego, inibe o investimento. Portanto, eu espero que isso possa ser um avanço importante. O senhor falou que o Judiciário, o Supremo, não legisla. E até no seu discurso o senhor vem sempre falando: harmonia não significa concordância plena. Harmonia significa que podemos divergir civilizadamente. Mas sabemos que há projetos parados no Congresso, por exemplo, como o da regulação das redes sociais, projeto das fake news. Pergunto para o senhor se o que nós vimos agora, o recente embate X versus Supremo Tribunal Federal, X versus o ministro Alexandre de Moraes, mais especificamente, da forma como ele foi muito atacado durante todo esse processo. O fim dessa discussão e a vitória que o Supremo teve, inegável, e eu queria ter uma visão sua sobre isso. Até que ponto isso também não é um recado para um Congresso? Legislemos sobre algo que está sendo necessário fazer, a regulação das redes. Olha, aí são duas questões próximas, porém distintas. A questão do X foi pura e simplesmente a aplicação da legislação em vigor. Uma empresa não pode funcionar no Brasil se não tiver a sua representação aqui legalmente constituída. E mais do que isso, uma empresa para funcionar no Brasil tem que cumprir a legislação brasileira e as ordens do Poder Judiciário brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes esteve à frente dessa questão, mas na retaguarda dele estava todo o Supremo Tribunal Federal. Ele não atua sozinho, é uma coisa voluntarista, é a aplicação da legislação com a chancela do tribunal. Agora, a regulação das mídias sociais, das plataformas digitais, de fato é uma matéria controversa em todo o mundo e que, neste momento, ainda não tem uma solução do Congresso Nacional. E diante disso, o Supremo tem questões que vai precisar decidir. Nós temos 2 ou 3 ações que eu programo pautar para o mês que vem para discutir o limite da responsabilização das plataformas digitais. Nós temos dois deveres: proteger a liberdade de expressão e impedir que o mundo desabe num abismo de criminalidade e de incivilidade. Portanto, a definição desse limite não é fácil. Preciso ter em linha de conta que as plataformas digitais, elas vivem do engajamento, da quantidade de acessos, da quantidade de cliques. E o que se tem, infelizmente, no mundo real é que a desinformação, a mentira deliberada, a agressividade trazem mais engajamento do que a fala moderada, a fala que busca a verdade possível no mundo plural. Portanto, há um incentivo perverso, muitas vezes, para as plataformas explorarem a mentira ou mesmo algum tipo de criminalidade envolvendo ataques à democracia. Essa linha divisória que nós precisamos traçar com precisão. Não é fácil em nenhum lugar do mundo. A Europa tem uma legislação, os Estados Unidos não conseguiram produzir uma, a Suprema Corte ou o Judiciário americano tem questões relevantes envolvendo esse tema, mas ainda não tem nenhuma decisão emblemática, de modo que não é um tema banal em nenhum lugar do mundo. Só que o juiz, o Judiciário, o Supremo, ele não pode indefinidamente dizer: eu não vou decidir essa questão. De modo que o problema surge, existem interesses postos na mesa, mesmo não tendo legislação, o Supremo tem que decidir. Deveria haver legislação? Acho que, idealmente, sim. Acho que é muito importante que haja regulação das plataformas digitais e da própria inteligência artificial. Uma regulação moderada em matéria de plataformas digitais que não interfirem devidamente com a liberdade de expressão. Em matéria de inteligência artificial, que não iniba a inovação, nem produza uma reserva de mercado para quem já esteja lá. Mas algum tipo de regulação é imprescindível. A vida civilizada depende de regras. Nós vimos agora nas eleições municipais como
e isso comprovado com fatos, como influenciou no resultado de certas eleições, de certas prefeituras, especialmente no interior do país, muitas delas numa relação direta entre o quanto de dinheiro foi enviado por emendas parlamentares para prefeituras, autoridades locais que venceram as eleições, beneficiados por esses projetos, beneficiados por essas emendas. A gente sabe que não houve nenhuma mudança desde que o Supremo determinou que as emendas PIX, especificamente as emendas PIX, e no todo as emendas em geral, 50 bilhões de reais, ou que houvesse mais responsabilidade, que houvesse mais transparência. A palavra principal talvez fosse essa. E aparentemente nada mudou. Qual vai ser o próximo passo que o Supremo pode fazer nessa ausência de ação no Congresso? O que o Supremo fez, eu mesmo fiz, foi, após a decisão correta do ministro Flávio Dino, diante do descumprimento de uma decisão anterior do Supremo quanto ao orçamento secreto e diante da falta de rastreabilidade, controlabilidade e transparência das emendas, ele suspendeu e estabelecemos os princípios que deveriam reger essa matéria. Então, a emenda PIX, tal como era antes, de mandar dinheiro independentemente de projeto, independentemente de cronogramas, de plano de trabalho, não existe mais. Isso está convencionado que não será mais assim. As emendas que continuem positivas, tanto ou as de bancada e as de comissão, também dependem de investimentos em projetos estruturantes e não mais apenas de uma divisão de dinheiro entre parlamentares. Agora, a quantidade de dinheiro que vai para a gestão do Congresso, essa é uma questão essencialmente política que não depende do Supremo. Ministro, chegou aquela hora, faltando 1 minuto para o fim da nossa entrevista, 5 perguntas rápidas para a gente conhecer um pouco melhor o senhor. Podemos começar? Se eu puder responder. Certamente vai conseguir. Qual característica fez o senhor chegar onde está hoje profissionalmente? Estudo. O que faria de diferente na sua carreira? Olha, eu estou satisfeito com o que fiz até aqui. Se fosse presidente, tivesse poder nas mãos, qual lei sancionaria amanhã? A minha obsessão na vida é educação básica. Portanto, educação básica desde a primeira idade, com semanas de nascimento, seria a minha prioridade. Qual o principal desafio do Brasil hoje? Ainda é derrotar a pobreza extrema. E quem é a figura brasileira que mais o inspira e por quê? Olha, eu não gostaria de selecionar pessoas nesse universo em que há muita gente boa.